Bem, pessoal, seguindo aqui com a nossa última aula desse curso de recuperação, né, e patologia das construções, hoje nós vamos falar um pouco sobre o reforço das estruturas, tá? Então, nós já vimos toda aquela parte de ensaios, de caracterização, de normalização, vimos já uma primeira parte de recuperação, que foi a parte de impermeabilização, né, e aí nós destacamos essa parte por ser os problemas de impermeabilização um dos principais causadores de manifestações patológicas nas construções, né, especialmente em estruturas de concreto, tá? Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de reforço, tá? Então, existe uma necessidade, né, que nós já, inclusive, discutimos nas outras aulas, sobre a realização dos projetos de reforço, né, de alterar a capacidade resistente das construções, tá? Uma dessas situações é quando, por exemplo, eu tenho uma mudança na sobrecarga da estrutura, né? Quando, por exemplo, a gente tem uma estrutura que antes é uma sala, se a gente pegar a norma lá dos carregamentos, ela vai ter 3 kN por metro quadrado, e se essa sala ela passa a ter uma função de biblioteca, né, então o carregamento ele dobra. Então eu preciso saber, né, se aquela minha laje ela vai suportar aquele dobro, né, de carga. Tá? Então, numa situação dessa, eu preciso sim interferir, né, fazer uma alteração, uma melhoria, um retrofitting, né, usando assim uma palavra mais da atualidade, na estrutura. Uma outra situação é quando nós temos, por exemplo, a estrutura ela está comprometida, né, quer com fissuração, quer por deformação dos elementos, né, mas ainda não chegamos a um estado de colapso. Então, nessas situações, também cabe aí um processo de recuperação, tá? Eu sempre falo em recuperação ou reabilitação porque eu acho que são processos mais amplos, né? A reabilitação ela engloba, né, desde o melhoramento da propriedade resistente do material até as condições de uso. Então, passando aqui, nós temos mais a... Deixa eu só ver aqui quem que entrou. Acho que a pessoa desistiu. Bem, então, por questões de erros, né, ou falhas construtivas também é uma outra situação. É uma outra situação, tá? Então, quando a gente tem algumas incertezas, né, que ocorreram, algumas intervenções inadequadas no projeto, então pode ser que elas mesmo elas tenham causado alguma situação de dano ao sistema estrutural, né? E aqui nós temos uma situação muito comum, né, que é a falta de compatibilização, por exemplo, entre os elementos de estrutura e os sistemas, né, as instalações elétricas, as instalações hidrossanitárias. Acredito que na vida de vocês já devem ter se deparado, né, com situação semelhante a essa, e quando eu tenho que quebrar, né, por exemplo, um pilar para fazer a passagem de um eletroduto, então ali eu comprometi, né, aquela mecanicamente, né, fisicamente aquele pilar, tá? Logicamente, quando eu retirei aqui desse pilar uma camada para passar o eletroduto, o que vai acontecer é que eu estou aqui retirando a camada de proteção das armaduras e vou favorecer, por exemplo, ao início de corrosão, tá? Também nós vamos fazer, né, vamos projetar situações de reforço, de recuperação, quando nós temos construções históricas, né, construções com interesse cultural, com necessidade de conservação, tá? E aqui nós temos duas situações, e quando a gente fala um pouco sobre o patrimônio histórico, nós temos uma situação que é de preservação máxima, né, dos elementos originais. Então, existe uma impossibilidade, muitas vezes, de demolição desses elementos. Então, é trabalhar realmente de modo a compatibilizar
esses elementos originais, né, com a estrutura de reforço. Também uma outra situação, né, pela própria ação da degradação natural, né, pelos ataques de agentes agressivos. Então, sempre que surge um dano que tem repercussão nas propriedades mecânicas da estrutura, né, fazem com que, por exemplo, aquela minha viga ela deixe de funcionar, né, e ela chegue ali próximo do estágio limite último 3, então eu tenho que realizar uma intervenção para tentar retomar essa vida útil dessa viga, tá? Então, as intervenções, né, nas estruturas, elas podem ser, nós podemos apontar que elas vão existir, né, para situações de alteração das ações atuantes. Então, no caso, né, das ações para uma nova utilização, isso está muito presente, né, quando você tem um edifício que ele precisa ser readequado para uma situação de novo uso, né? Inclusive, recentemente nós tivemos uma situação em que nós tivemos uma consulta, né, do próprio IPHAN para verificar a utilização de um edifício que antes funcionava como um cinema, né, um cinema da década de 80, e esse edifício agora ele vai passar a ser um centro comercial. Então, existiam as questões de estabilidade, as questões que envolviam a insegurança da estrutura, e nós precisávamos naquele momento dar uma resposta sobre a segurança e sobre a possibilidade de realização de uma intervenção, tá? Outra situação, né, é quando nós temos alteração da geometria, né, da estrutura, com, por exemplo, necessidade de eliminação de alguns elementos estruturais. Isso também é muito comum quando, por exemplo, a gente fala de apartamentos antigos, né, de casas antigas, em que os moradores atuais eles precisam de fazer uma alteração no layout, né, na divisão dessa habitação. Uma outra situação é na correção das anomalias, né, como nós já havíamos citado, em relação especialmente à deficiência de projeto, ou então falhas na execução, e também por conta do aumento de nível de segurança, né, quando, por exemplo, eu preciso melhorar aquela segurança daquela estrutura antes que ocorra um dano, né, e aí eu cito novamente uma experiência nossa, de que agora mesmo nós estamos trabalhando num projeto de recuperação de uma igreja, né, tentando fazer o sistema antissísmico dela, porque é uma igreja do início do século XIX, então antes que aconteça alguma coisa, existiu essa necessidade, essa preocupação com a segurança, tá? Então nós temos algumas dificuldades quando nós vamos falar um pouco também sobre os projetos de reabilitação. Primeiro, é informação relativa aos dados da estrutura, né, como, por exemplo, as informações geométricas, as informações de execução, as situações de intervenção, as propriedades dos materiais, tá? A ausência de regulamentação de como né, qual é a metodologia adequada para se realizar o reforço de estruturas. Se eu não me engano, uma norma europeia, né, a EN 1405, ela traz alguns critérios em que você decide, né, em que você verifica, e ela te dá um indicador de como atuar em cada uma das situações de recuperação. Mas, no geral, né, isso ainda é um pouco solto no nosso meio, no meio técnico. O Brasil ainda não tem uma norma específica, né, que indique como é que, por exemplo, como é que eu devo recuperar uma estrutura de concreto, como é que essa atacada por corrosão, né? Como é que essa estrutura ela precisa ser intervencionada. Então, existe aí uma ausência de documentação, né, de legislação nesse sentido, e aí, quando eu falo dessa ausência, também existe um prejuízo para o usuário, né, porque você, nesse caso, né, você contrata o engenheiro para fazer uma recuperação, né, um projeto de reabilitação, contrata uma outra empresa para executar, e no final, muitas vezes não tem ninguém para atestar aquela intervenção que foi feita, né, tecnicamente. Existem ali as pessoas para acompanhar o contrato, para verificar se o projeto foi executado de acordo com o original, mas ainda falta essa verificação, tá? Então,
Inclusive, essa é uma área de mercado que eu vejo, né, como uma possibilidade da atuação também dos engenheiros civis, né, já que tem tanta gente agora trabalhando aí na área de patologia das construções, né, tem gente, muita gente trabalhando na parte de inspeção. Então, eu acho que deveria ter também um nicho onde os próprios engenheiros, né, eles trabalhassem nas questões de validação do projeto de recuperação, tá? Obviamente, para isso exige-se experiência, né? Exige que você já tenha tido alguma experiência com reabilitação, algum conhecimento nessa área, para que você possa, de fato, atestar a segurança, né, e a durabilidade daquela intervenção, tá? Pessoal, fiquem à vontade para vocês introduzirem os comentários que vocês acharem necessários, tá bom? Então, seguindo, nós temos aqui algumas dificuldades em relação à documentação de apoio, né? Então não se sabe, de fato, os projetos eles são quase inexistentes, de difícil acesso. Uma dificuldade com relação à análise da estrutura em si, né? Porque aí, mais uma vez, eu volto para a academia para dizer o seguinte, né? Nós temos hoje condições totais de prever, né, as classes de resistência, para calcular a frequência natural, estimar modo de elasticidade de edifícios de concreto a partir das normas de 90, né? Anterior a isso, né, e eu vou voltar um pouco mais anterior à década de 70, que é, por exemplo, a situação daqui do Parque Edificado de Fortaleza, nós não conhecemos muito essas propriedades, nós não sabemos ainda como prever, né, como simular essas propriedades. Então, existe toda essa situação. E depois, no caso aí das obras de reforço, né, cada caso vai constituir uma situação muito peculiar, né, e essas situações peculiares, elas às vezes elas não encontram também amparo na literatura. Então existe essa dificuldade. No meu entendimento, é uma dificuldade muito provocada pela falta de normalização, né, pela falta de manuais de apoio ao projeto de reabilitação, e que eu acho que ainda vai demorar algum tempo aí para que nós, no sentido mais amplo, né, nós como engenheiros civis brasileiros, iremos suplantar nessa situação, essa dificuldade, tá? Outra coisa que nós já falamos lá no início da aula, né? Como a gente fala que é difícil, né, ter um gráfico de durabilidade, vida útil da estrutura, e aí eu vou voltar a esse gráfico aqui do livro do professor Paulo Arene, mas ainda existe também uma dificuldade em se estabelecer, né, um nível de desempenho dessas estruturas. E aí, eu até chamo vocês para a gente poder fazer deixa eu ver aqui, fazer aqui um exercício, né, de montagem desses gráficos de desempenho, né, que é um exercício não só no âmbito do desempenho da corrosão. Mas esses gráficos, por exemplo, se eu considerar resistência à compressão, se eu considerar a própria carbonatação, né, se eu considerar a umidade ascensional, então eu posso ter gráficos semelhantes. E aí falta esses tipos de gráficos na literatura para que a gente possa entender, tá? Então, a nível de exemplo, nós temos aqui um gráfico de vida útil que considera, né, no caso aqui, a corrosão como um principal redutor do desempenho dessa estrutura, tá? Então vamos passar. No caso aqui, ó, o ponto máximo é quando você tem a estrutura, né, o ponto de partida, na verdade, em que ela vem envelhecendo naturalmente e ela começa a despassivar. Então existe um valor limite mínimo ali de despassivação do projeto, tá? E aí eu pergunto a vocês, né, a partir dessa despassivação, nós vamos chegar já no limite de vida útil, né, dessa estrutura em serviço? Pessoal, eu não vou conseguir ler, tá bem? Porque quando eu estou aqui apresentando, então fica mesmo só os slides para mim.
Alguém poderia me responder essa pergunta? Ainda não, professor, não chega. Não chega, né? E por quê? Porque nós ainda vamos ter, né? A gente sabe que a despassivação ela é um indicador, tá? Um indicador dessa situação. Nós já aprendemos lá um pouco anterior, né, sobre essas situações, de que a própria despassivação existe, né, a profundidade de carbonatação, né, vai ser igual a K, que é o coeficiente, né, o coeficiente de difusão do CO2, né, raiz de T, tá? Então a gente já viu isso daqui. Então a partir dessa situação, nós conseguimos, por exemplo, prever uma situação de evolução dessa profundidade de carbonatação, tá? E tentar estabelecer parâmetros futuros de quando é que essa obra ela vai despassivar. A partir daí, nós conseguiremos, sim, ter esses gráficos para outras situações. Né? Então, daqui a pouco nós vamos, inclusive, fazer um exercício, né? E eu vou pedir para que vocês façam esse exercício, que é para irem aprendendo, né, a calcular esses tempos, tá bem? Então, quanto é que a NBR ela traz de valor de descobrimento mínimo, de recobrimento mínimo das armaduras, né? Nós vamos ver que são várias situações, né? Depende da agressividade, mas vamos colocar aí 30 milímetros. Então, 30 milímetros vai ser esse meu limite mínimo aqui de projeto, tá? Então, depois desse meu limite mínimo de projeto, né, vamos supor que um prédio ele tem aí 20 anos. Né? Em 20 anos, ele conseguiu, né, ele teve aí uma situação em que a penetração a profundidade de carbonatação na estrutura foi mais ou menos de 25 milímetros, tá? Então eu posso supor que daqui a mais ou menos um ano ele vai atingir ali os 30, né? Um ano, dois. Então eu posso inclusive estabelecer e criar esse meu mapa de desempenho, né? Esse meu gráfico de vida útil daquela estrutura, considerando a corrosão, tá? Então, os pontos posteriores, né? Então, primeiro vem a despassivação, depois vem o próprio manchamento da estrutura, né? Que aí o manchamento ele é resultado do própria lixiviação, né? Da saída desses óxidos. Depois nós temos as fissuras, e aí quando eu tenho essas fissuras, né? E começo a ter destacamento, então eu entro realmente aqui no meu mínimo de serviço, tá? Então, se eu considerasse aqui um momento ótimo para intervir, seria aqui, né? Seria o momento, no intervalo entre o mínimo de projeto e o mínimo de serviço, é o momento que eu preciso, de fato, intervir, porque senão eu vou ter um cenário mais drástico, tá? Outra coisa é que nós precisamos ver que os nossos coeficientes de segurança, eles são quase 100% do valor mínimo de segurança, né? Então, se a gente der uma olhada, a gente, 50% do valor mínimo. Então, nós temos aqui 50% do valor que eu estabeleço como mínimo, como se fosse um valor de folga, tá? Então, depois eu vou passar pelas fissuras, né, pelos deslocamentos. Depois que eu passo o mínimo de serviço, então eu já estou realmente entrando, né, saindo do linear elástico, indo para o regime plástico, mas mesmo assim o regime plástico ele ainda guarda, ele ainda não é a ruptura total, né, mas é muito próximo dela, tá? Então nós vamos descer, então nós vamos ter, depois desses destacamentos, né, cada vez mais a redução da seção, e quando eu chego em valores ali próximo de 10%, né, deixa eu ver se eu coloco aqui, 10% dessas seções, né, 10% de redução da seção, então eu tenho um comprometimento da vida útil, né? Então é muito interessante, até porque, por exemplo, no caso das pontes, que a gente precisa verificar a fadiga, a redução da seção de 10%, ela não compromete, por exemplo, a segurança da ponte quanto à fadiga, mas esses 10%
ele compromete a segurança nos estados limites últimos, tá? Então, quando isso acontece, a minha estrutura ela já está em risco. E aí pronto, né? Depois daqui das fissuras, destacamento, redução da seção, isso vai para o meu mínimo de ruptura, ou seja, ele vai voltar para os meus valores mínimos e depois disso, qualquer coisa é a perda da aderência, né? E aí a gente sabe que a perda da aderência concreto rebar, né? Armadura, ele vai de fato comprometer o comportamento da estrutura como concreto armado, né? E aí vai gerar essa estrutura, vai gerar ruína, tá? Então vamos só pensar aqui, por exemplo, se eu estivesse falando de reação álcali agregado. Como é que nós construiríamos esse gráfico? Alguém poderia tentar citar esse mesmo esquema, pessoal? Eu vou esperar até que alguém, né, se manifeste aí e queira participar da aula, tá bom? Álcali agregado é um pouco meu fraco nessa parte de patologias, mas a gente pode começar com, fazendo paralelo com despassivação, seria o manchamento, né, do concreto, aquelas manchas pretas que dá ao redor dos agregados, Uhum. ser fissurações, por consequência. Exatamente, né? E aí a gente já iria aqui para o meu limite mínimo, não é? Então eu até acho que quando vocês forem fazer o relatório, né, acho que vocês poderiam inclusive incluir uma figura dessa de desempenho. Prossiga, Renan. Agora eu já não sei mais. Para mim, a peça, depois de fissurar e ter as tensões de tração, ela perderia já a sua eficiência, já perderia a sua vida, já estaria na sua vida útil de serviço. Sim, pois é verdade. Ela, ela iria, à medida que ela vai fissurando, né? Então o que é que você vai ter? Fissuras milimétricas, né? E depois você vai ter fissuras com abertura maior e depois o destacamento, né? E aí esse próprio destacamento é que ele vai levar à ruptura da peça, né? Alguém quer dar mais algum outro exemplo, pessoal? Então, esses gráficos aqui, né, eles servem para isso, para que a gente possa entender, né, como é que essas estruturas, não é só para a gente ter um conceito teórico, né, para a gente aplicar. Então, já pensou que você é contratado para fazer uma inspeção de um prédio e você você fez lá a tua inspeção, mas você apresenta também esse gráfico de desempenho baseado em um dos parâmetros que são parâmetros definidores da vida útil daquela estrutura, tá? Então eu acho que isso é uma ferramenta bastante interessante, porque você inclusive consegue programar suas próximas visitas. E aí eu pergunto a vocês, no caso de umidade, eu conseguiria ter um gráfico de desempenho para umidade? Deixa eu ver se só tem o Renan hoje na. Acho que começa com um manchamento também, né, professor? A umidade. Exatamente, mas você acha que a umidade, ela, assim, né, num primeiro modo, ela compromete, assim, a segurança estrutural de uma estrutura? Não, acho que não. Né? Ela vai favorecer o surgimento de outros danos, né? E aí, assim, consequentemente, você pode ter outras situações, dentre as quais a própria corrosão. Mas no caso da umidade, né, não seria tão ideal a realização de um gráfico de desempenho baseado, por exemplo, em umidade ascensional.
a não ser que nós estivéssemos falando ali de alvenarias, porque aí, no caso das alvenarias, a umidade ela é, de fato, um fator muito influente na vida útil delas, tá? Então, como nós não temos, né, normalização aqui no Brasil, né, então nós podemos recorrer sempre às normas portuguesas. Tem a 1504, tá? Essa norma 1504, ela traz algumas situações para recuperação, né, de estruturas, né, de concreto armado. Eu vou só abrir aqui essa norma para eu poder mostrar para vocês. Vou procurar aqui. Pronto. Aqui, pessoal, olha, a 1504, ela tem 10 anexos, tá? Então, no primeiro anexo dela, ela vai trazer as definições, né, e os termos para cada situação. Na 1504, parte 2, ela vai descrever os produtos e os sistemas de proteção superficial. A parte 3 vai falar sobre a reparação estrutural e não estrutural. A parte 4 vai falar sobre colagem, né, ou seja, né, as situações em que você não tem uma intervenção muito grande, né, por aderência desse reforço. A 1505 vai estabelecer situações, né, para as especificações para injeção. A parte 6 vai falar sobre a ancoragem das armaduras. A parte 7, proteção contra a corrosão das armaduras. A parte 8, controle da qualidade e avaliação da conformidade, que é essencial. Então, quando você vai fazer um projeto de recuperação e você faz a execução, você precisa ter essas fichas de avaliação de conformidade e de controle de qualidade. Por quê? Porque você precisa documentar. Você não documenta, então depois, se surgir algum problema, você vai ter dificuldade de provar que você seguiu todos os protocolos, tá? Então, a parte 9, ela fala sobre os princípios gerais, né, para uso dos produtos de sistema, na reparação e proteção de concreto. E na parte 10, ela fala sobre a aplicação e o controle de qualidade, tá bom? Então, é uma norma, não sei se vocês já conheciam. Nós vamos ver só essa parte aqui, tá? Que eu acho que é mais importante, porque também não vai dar tempo a gente ver tudo. Mas vamos ver a questão aqui da corrosão das armaduras. Você já conhecia, pessoal, essa norma? A norma europeia 1504? Não, professor. Não, professor. Então Também não. vamos aqui, ó. Então, ela fala sobre dois tipos de revestimentos, né? Os revestimentos ativos para a armadura. Então, que revestimentos são esses? São revestimentos que contêm cimento Portland ou pigmentos eletroquimicamente ativos, né, que podem funcionar como inibidores ou proporcionar proteção catódica localizada. Nesse caso, o cimento Portland ele é considerado um pigmento ativo, tá? Então, os produtos típicos, né, são produtos de base cimentícias, né, para essas armaduras, tá? Depois, uma outra situação que são os revestimentos de barreira, que vão ser revestimentos que vão isolar aquela armadura, né, da ação da água, né, da penetração da umidade. Então, esses revestimentos como barreira são revestimentos, por exemplo, com base polimérica, tá? Então, tem aqui também as especificações dos revestimentos, né, de acordo com a ISO 8501, tá?
Então, as características de desempenho dos produtos contra a corrosão. Proteção contra a corrosão das armaduras, né? Placas revestidas ou arestas não revestidas. Armadura revestida, os requisitos, armadura, né, isenta de corrosão, extensão da ferrugem na aresta da placa menor que 1 milímetro, tá? Temperatura de transição vítrea, tem aqui as informações, né? Aderência ao corte, né? Então tem as tensões de aderência também dessa estrutura, da armadura revestida, pelo menos 80% da armadura não revestida, tá? A norma, ela traz mais especificações, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada. Nessa norma, o que é que ela basicamente diz? Então, ela vai dizer que você tem, você pode fazer esses revestimentos, né, dessas estruturas, pode fazer ancoragem do próprio a ferragem, né, inclusive tem uma parte da norma que trata especificamente disso, tá? Mas, enfim, é você fazer... Aqui tem só um guia ilustrado, mas depois vocês podem procurar a norma em detalhe. Eu acho muito importante ler, por exemplo, essa. Inclusive, lá no relatório de vocês, eu gostaria muito que vocês citassem a EN 1504, né, quando forem descrever os procedimentos, tá? Então, aqui, né, você vai sempre fazer essa escolha. Então, quando é que eu posso fazer revestimentos ativos para as armaduras, né, como, por exemplo, com concreto? Quando eu tenho possibilidade de fazer a retirada daquela camada que já foi despassivada, né? Então, uma situação prática, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho 30 pilares num pilotis. Dos 30, eu só encontrei corrosão em 4. Então, o que compensa mais? Fazer essa remoção da camada e colocar uma nova camada de concreto, tá? E de revestimento. Em termos aqui, daqui a pouco a gente até vai ver métodos de recuperação mais detalhado. E aí você pode também escolher quando, por exemplo, você percebe que a corrosão ela não está tão profunda, né, ela não está tão avançada, mas você quer inibir aquele avanço. Então você pode, inclusive, recorrer a uma proteção, né, de uma tinta polimérica. Quando você coloca uma tinta com uma baixa porosidade, então você consegue induzir, por exemplo, a carbonatação, o progresso da carbonatação a 0, tá? Então, vamos voltar aqui. Outra coisa que eu ia esquecendo de dizer, a norma portuguesa ela também faz a situação, né, de enquadramento do que é uma reparação estrutural e quando é uma reparação não estrutural, tá? Então, no caso da necessidade de intervenção, nós precisamos passar, né, por um parâmetro de avaliação, tá? Que vai passar pela inspeção, pela avaliação do comportamento estrutural, né, pelo diagnóstico, pela definição dos objetivos, o que eu preciso atingir com aquela intervenção. E aí você pode, a partir dessa primeira avaliação, você vai decidir se a intervenção ela vai ser parcial, ela vai ser total, né, se ela tem condição de ser recuperada, se ela não tem. Se o uso dela ele vai ser limitado, né, no caso, por exemplo, de você pegar uma edificação antiga e a pessoa quer colocar lá uma biblioteca no segundo pavimento, e aí você vai fazer a avaliação aqui estrutural, inicialmente você constatou que não se pode porque o carregamento não suporta. Então, você vai limitar, né, o uso daquela edificação, tá? Vai decidir também se essa intervenção ela vai substituir ou introduzir novos elementos e vai identificar também quais os elementos a serem recuperados e quais não vão ser recuperados, tá? Então, são diversas técnicas que nós utilizamos, né, para recuperar. Então, quando nós falamos de recuperação mais parcial, né, recuperação total, ela exige muito mais compreensão do sistema construtivo, tá? Inclusive com a colocação de novos pilares, né, inclusive passando por um recálculo da estrutura realmente, tá bem? Mas algumas das técnicas mais utilizadas por exemplo, as técnicas de reforço por encamisamento, né, através do uso de concreto ou grout, o reforço com chapas metálicas ou perfis metálicos,
reforço com materiais compostos, né, como, por exemplo, fibra de carbono, e reforços através de uso de proteção, tá? Os usos de proteção, geralmente, a gente aplica mais em pontes ou quando eu preciso manter ou melhorar o desempenho de resistência de um elemento, especialmente as vigas, tá? Então, quando a gente fala das técnicas de encamisamento, né, de reforço, nós podemos fazer quando nós detectamos que existe uma necessidade de incremento na resistência daqueles elementos. Então, quando eu falo resistência, eu estou falando no sentido mais amplo, que pode ser a resistência à compressão, pode ser a resistência à tração, pode ser o cisalhamento, pode ser qualquer um dos esforços, né, que provocam algum tipo de ruptura na viga, mas de algum modo eu preciso melhorar o comportamento estrutural dessa construção, tá? Então, por exemplo, vou fazer uma nova utilização, né, de uma estrutura, ou então percebi que a estrutura ela estava já totalmente corroída e nós precisávamos fazer alguma coisa, né? Então, se eu for retirar as camadas de concreto, colocar uma nova armadura, então isso vai ter um custo muito elevado. Então, o melhor é escarificar, né, a região. Primeiro, na verdade, identificar os elementos que eu preciso intervencionar, escarificar a região, né, que eu vou jogar um novo concreto, e essa escarificação ela é necessária, porque para que eu possa promover a aderência, né, entre esse novo concreto e o velho, tá? Você pode, inclusive, utilizar algum tipo de aditivo, né, de produto para melhorar a aderência entre esse concreto velho e o antigo. A minha experiência de laboratório, né, e alguma vivência prática me diz que se você também pegar uma nata de cimento, fizer e pincelar, então essa aderência dá no mesmo, tá? Mas, enfim, por questões de conveniência, por questões de segurança, vocês devem recorrer aos polímeros, né, que fazem essa melhor aderência, tá? Então, existe algumas situações, né, que, pronto, depois de feita esse escaneamento, né, essa colocação da camada que vai melhorar essa aderência entre o concreto velho e o novo, né, você também verifica a armadura, né, e aí como é que eu faço? Usa a NBR 6118. Então, é recalcular aquele pilar, tratando de colocar uma armadura totalmente nova, né, desconsiderando a armadura existente. Então, é dessa forma que a gente faz esse encamisamento, tá? Então, vocês podem ver aqui a situação do pilar e da viga com a armadura nova, a viga vai assumir novas dimensões. Obviamente, essas novas dimensões, elas são, por vezes, fatores limitadores nessa utilização. É a situação mais barata, fazer esse tipo de encamisamento. Mas, na prática, às vezes, existem questões de limitação de espaço. Por exemplo, em estacionamentos. Eu posso sair alargando pilares, né? Então, tem que procurar um outro tipo de solução, né, que se adeque tanto às situações do usuário, tá? Tanto não seja um fator limitante para o usuário, mas que você também consiga fazer o correto design, né, o correto projeto da tua estrutura de reforço, tá? Professor, Sim. quando vou realizar a escarificação da estrutura, eu preciso escorar ou nem sempre? Pois é, você vai depender da situação, certo? Então, quando você vai fazer uma intervenção num edifício em que ele não tem risco, que a situação de intervenção é porque você quer unicamente melhorar aquele desempenho, então não é que os pilares e as vigas eles não estejam bem dimensionados e não estejam funcionando, tá? Então, para essa situação, não. Agora, é diferente quando eu chego numa situação em que nós temos, por exemplo, uma situação de um alto nível, né, de fissuração, um alto grau de
de desprendimento, né, dos revestimentos. Aí já é outra coisa, porque, de fato, nessa segunda intervenção, o meu critério é por conta de diminuição da capacidade de carga dos elementos. Tá entendendo? Então, nessa situação, sim, nessa situação em que eu vou recuperar um edifício porque ele está muito danificado, então eu preciso, de fato, fazer o escoramento dele. Agora, quando eu estou fazendo a intervenção num edifício que não é porque o edifício ele está em risco, é porque eu quero dar a ele uma nova utilização e essa nova utilização ela requer um novo carregamento. Aí, esse escoramento ele pode ser dispensável. Ok, entendi. Entendeu? Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Então, por exemplo, ó, aquela situação aqui, nós tínhamos, apesar de termos corrosão, nós não tínhamos um risco tão elevado, né? Agora, numa situação em que você tem pilares, né, com muitas fissuras, então, obviamente, você precisa fazer esse escoramento, tá? Então, eu já vi algumas situações em que as pessoas elas correm e escoram o pilar. Quando você faz isso, se você está escorando um pilar que já cedeu, né, você saber que a carga daquele pilar foi redistribuída pelos demais. Então, você tem que escorar os demais pilares também. Tem que ter esse escoramento, de fato, uniforme, para que você garanta a segurança daquela área. Tá bom? Então, nesses casos, então vamos fazer essa distinção, né, das necessidades de intervenção, tá? Porque se você não faz essa distinção, obviamente, quem quiser optar, né, pelos escoramentos, então é sempre um fator de segurança, mas nem sempre eles são necessários. Então, aqui, olha, na situação, nós temos um pilar existente. Esse pilar, né, ele vai funcionar, ele vai entrar no nosso cálculo da seção. No entanto, eu vou desconsiderar a armadura que lá existe, tá? Então, eu vou considerar uma nova área, vou fazer um novo dimensionamento, né, pela 6118 e vou fazer uma nova camada de recobrimento. Então, esse pilar que antes tinha uma seção X, ele vai ter uma seção acrescida, tá bom? Então, esse aqui é, inclusive, um esquema que eu acho que está muito ruim de ver, mas dá para ver, um esquema que você pode usar no projeto, né, para descrever o projeto de recuperação. Tá? Então, aqui, olha, um pilar que teve aqui a sua situação, ele foi totalmente escarificado, né? Obviamente, isso aqui ele tá escorado, tá? Mas foi aqui escarificado, tá aqui as barras de aço, essa aqui é a superfície que a gente chama de superfície escarificada, e esse pilar, ele vai passar por uma nova colocação, né, de uma armadura aqui dentro, e depois essa estrutura ela vai ser informada e vai ser feito a concretagem, tá? Então, ó, peças concretadas, depois das peças concretadas, a gente vai fazendo, né, nós vamos fazendo a retirada proporcional das escoras, tá? Nada de tirar as escoras também de uma vez, vai tirando ali as escoras aos poucos, né? Então, qual é o limite, professor? É o limite de resistência do concreto. Se o concreto vai dar 30 MPa, por exemplo, aos 28 dias, e você precisa de 30 MPa, então você vai ter que esperar esses 28 dias para poder fazer o desescoramento total, né? Mas, obviamente, você vai fazendo vai retirando as escoras gradualmente, né? Vai tirando 30%, depois tira mais 30% e, por último, tira os 40% por semana, tá? Obedecendo aquele grau de evolução, né, da resistência à compressão do concreto. E é muito importante que vocês até façam a contratação dos serviços de controle de qualidade do concreto. Porque se você não faz isso, você nem sabe a hora de escorar e depois o teu projeto ele fica perdido, né? Ele fica no escuro porque você não sabe se de fato deu aquela resistência, tá? E essas informações é importante que vocês já incluam esse valor no contrato de vocês, porque muitas vezes o cliente ele não vai fazer,
Por quê? Porque ele acredita que aquilo dali não é um dinheiro que ele precisa guardar. E do ponto de vista da execução, é o executor que tem que se precaver, tá? Então, é muito importante que isso seja dito, né, que isso seja colocado para que vocês percebam, né, essas informações, né, como diretrizes de trabalho, tá? No caso dos encaminhamentos, né, através de concreto ou grout, essa técnica é uma técnica muito semelhante, né, no caso aqui dos pilares, é o encamisamento também, tá? No caso aqui das vigas, nós temos, seria essa viga de reforço, então tem uma viga existente, ocorre a escarificação desta região superior, para que eu possa colocar a armadura suplementar, tá? Nessa nova viga, tá? Então aqui tem a armadura, né, os estribos complementares. Então esses estribos eles vão ser ancorados aqui nessas duas pontas e depois eu vou deixar a minha estrutura, minha ferragem por fora e vou fazer a concretagem nova dessa viga, fazendo com que ela assuma uma nova seção, tá? Então aqui nessa ancoragem, né, e não só nela, mas em toda a superfície da viga, você pode utilizar esse adesivo, né? Eu não estou ganhando aqui nada da SICA, mas assim, é só para ilustrar, tá? Vocês podem procurar da MC Bauchimi, por exemplo, tá? Então, depois dessa etapa, né, depois que foi feita toda a colocação do epóxi, né, dessa tinta adesiva, então está aqui a situação da viga, né, com as armaduras de reforço, a viga da armadura existente. É importante colocarem nos projetos essas informações, tá? E destacarem qual é a armadura existente para que não haja nenhum tipo como é que eu digo? Nenhum tipo de esquecimento, né? Nenhuma falha durante o processo de execução, tá bom? Então, aqui, continuando, né, os reforços e o encamisamento. E aí a gente fala aqui sobre a questão da concretagem. No pilar, tudo ok, né, porque é sempre a favor da gravidade. No caso da viga, né, você pode fazer algumas situações, que é, por exemplo, furar aqui a laje. Então, você pode fazer esse furo na laje para poder concretar essa viga, para poder facilitar, tá? Por outra situação, você pode colocar a forma de um lado e do outro, tá? E ir concretando aos poucos e deixando uma pequena abertura aqui em cima, tá bom? Então é sempre difícil fazer essa concretagem dessas vigas. Uma outra opção é também utilizar, né, nessas regiões aqui o concreto projetado, mas isso encarece muito. E também um critério de escolha é fazer com grout, né? Porque o grout ele é mais líquido, ele é autonivelante, então ele consegue preencher o interior das duas formas com bastante rapidez, tá? E aí pronto, o que ficar aqui você faz uma camada depois de finalização, tá bom? Mas as opções mais utilizadas é furar a laje, né? Colocar a armadura a forma da viga e os espaçadores corretamente e depois faz um furo por cima da laje para poder fechar essa concretagem, tá bom? Nos pilares, né, do mesmo jeito. Aqui nos pilares, né, então a gente faz a parte da forma do pilar, né, então ela pode ter uma janela de concretagem, depois essa janela ela acaba sumindo, e você pode concretar também aqui pelo topo, né? E depois fica só essa partezinha aqui de fazendo a finalização desse meu concreto, tá bom? O reforço através de chapas metálicas, tá? Então, as chapas metálicas, elas são muito utilizadas por conta da praticidade, bem? Então, quando não há possibilidade de se fazer esse reforço com concreto, né, porque dá mais trabalho, e realmente você precisa avaliar as condições de trabalho para indicar um desses tipos de reforço, quando não há essas possibilidades, recorre-se aos perfis metálicos, tá? Então, nós temos as vigas metálicas, né, tem reforço da laje
partindo, né, de perfis metálicos ancorados, né, que seria essa situação, reforço de laje através de pórticos metálicos, né, com inserção de novos pilares, né, complementos aqui aos pilares, tá? Um reforço de pilar através de chapa metálica, tá? Que também é uma outra situação. Essa chapa, ela fica dessa forma, então ela não é depois revestida. Pode também ser utilizado, né, algum tipo de revestimento, mas no geral não se faz esse revestimento, né, principalmente se for, a não ser que tenha assim, um apelo estético, né, da região. Mas no geral você utiliza a chapa metálica para não ter que aumentar a seção. Então, quando você opta por uma situação prática de não possibilidade do aumento. Agora, quando existe a possibilidade de aumento de seção, né, e você não quer fazer aquele processo todo de escarificação, o pilar ele está totalmente adequado, né, para a intervenção. Que eu preciso aqui, no caso, é só melhorar a capacidade de carga dele, mais uma vez batendo nessa tecla. Então eu posso fazer só o reforço, né, com essas chapas metálicas no pilar, tá bom? Aqui tem um esquema dessas colocações dos pilares, né? Então você vai passando pelo escoramento da laje, né? Quando vai fazer esse tipo de intervenção. Quando vai intervencionar a laje, precisa escorá-la, obviamente, tá? Então, no caso desses reforços com chapa metálica, né? Vai colocando essas... Esqueci o nome dessa parte aqui. Cantoneira. Mas na cantoneira não, tem um outro nomezinho. Enfim, essas bases. Daqui a pouco eu lembro. Mas se coloca essas bases, né, essas cantoneiras aqui no pilar, depois, né, coloca na parte de cima e de baixo. Depois disso se procede com o restante do encamisamento, né, com a colocação das outras barras, né, tanto no sentido vertical quanto no sentido transversal da estrutura, tá? Depois dessa situação feita, se retira as escoras, tá? E também se retira esses fixadores, tá bom? Esses aqui, ó. Então, aqui, ó, tem um reforço total de pilar, né, com chapa metálica. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu, né? Tá aqui o detalhe da fixação aqui da base. Então, aqui tem umas chapas metálicas aqui nas quinas, tá? Reforço de laje por colagem, né, de chapas metálicas também. Aqui, no caso, se você querer reforçar uma laje, então se pode aumentar essa rigidez dela, então você pode também prosseguir dessa forma, tá? As questões de dimensionamento aqui, elas são ainda muito empíricas, então se precisa recorrer ainda às recomendações, né, dos fabricantes desses perfis metálicos, porque são feitos ensaios experimentais para determinar essa capacidade de carga, tá? Porque ele vai te dizer, por exemplo, os espaçamentos e os espaçamentos, né, e como é que deve ser feita essa fixação. O reforço das vigas, né, através também dessas colagens. Então, nesse caso, também se precisa fazer recorrer a ensaios experimentais para determinar quanto é que essa viga ela melhora, por exemplo, em termos de desempenho. Obviamente que a gente não vai encontrar um valor exato para a situação que você está estudando, né, está ali analisando. Mas você consegue encontrar resultados já semelhantes e consegue fazer essa inferência. Então aqui, olha, tem uma outra situação aqui que seria a situação do jateamento, né? Então aqui ainda na execução das chapas metálicas, né, desses perfis metálicos. Tem uma primeira etapa que seria a limpeza da superfície, tá? Essas situações de jateamento, né, às vezes é feito com própria areia grossa, ela tem como objetivo
fazer a retirada daquela camada mais fina do concreto, né, para que ele fique um pouco mais rugoso, tá bem? Depois disso, né, então, fez esse jateamento, vem com a resina epóxi, essa resina epóxi é colocada, né, no perfil, né, no perímetro que eu quero reforçar, e depois se vem aqui com a chapa metálica, tá? Então, essa chapa metálica, ela é colada. Inclusive, já existem assim, muitos estudos sobre estruturas mistas, né? Tem algumas dissertações de mestrado aqui do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, né? Que eu até convido vocês a depois darem uma olhada, mas tem lá algumas informações. Depois dessa chapa colada, vem com o chumbador, né? Fazendo ainda um reforço aí na fixação, tá? Então, a desvantagem desse tipo de reforço é a impossibilidade, né? A possibilidade de descolamento do substrato, tá? Então, existe essa possibilidade dela descolar daqui da peça de concreto, e aí você tem um comprometimento dessa segurança. A outra situação que seria essas questões de dimensionamento, né? Como eu falei para vocês, precisa ter uma base de recorrência muito grande à literatura, tá? No caso das chapas metálicas, né, além de reforçar o concreto armado, ele também é muito indicado para estruturas metálicas já existentes, né? E aí, no caso, é um pouco menos invasivo, tá? No caso aí, existe só a colocação, né, a fixação desses novos elementos em alguns pontos, né, da estrutura metálica, né, que vai fazer com que aquele perfil antes, né, que suportava 2Q, né, de carga, ele passe a suportar agora 3Q de carga, tá bem? Então, no caso da superfície metálica, não tem tanto problema, porque a colocação dessas chapas, ela é totalmente ajustável, né, ao próprio esqueleto do sistema metálico, tá? Tem uma outra situação, que é o reforço através da fibra de carbono, né, e aí a gente entra nos materiais FRP, tá? São materiais reforçados com polímeros, né, fibras reforçadas com polímero, dentre os quais as fibras de carbono são os mais utilizados, tá? A fibra de vidro também. Então, nós temos aqui, né, por exemplo, essa fibra de vidro, que ela é utilizada para recobrir, e a gente até viu recobrir alvenarias, recobrir concreto, né, ela pilar, viga, tá? Esses elementos, eles são travados, né, são chumbados no elemento que eu quero reforçar, e eles vão melhorar a ductilidade daquele material, tá? Então, tem também a fibra de aramida e a fibra de carbono, tá? Então, aqui um exemplo. No caso dos reforços, né, na fibra de carbono, então eu tenho uma maior tensão, né, uma maior capacidade de carga, por uma deformação menor, enquanto que na aramida e no vidro eu consigo ter uma deformação maior, né? Então eu tenho um material mais dúctil do que, por exemplo, quando eu reforço com fibra de carbono. E aí vai depender do tipo de utilização, né, para cada situação, tá? As vantagens aqui da fibra de carbono: alta resistência à tração, alta relação de resistência pelo peso, né? Então é um material extremamente leve, resistência à fadiga, e é um material não corrosivo. As desvantagens é que ele ainda é um material relativamente caro, né? Custa cerca de R$200 por metro quadrado. A mão de obra para essa aplicação precisa ser qualificada, e a eficiência vai depender da correta aplicação de fibras, mas também vai depender de estudos experimentais, tá? Então, no caso aqui dessas fibras, a primeira situação o primeiro passo para a utilização é a identificação da área deteriorada, né, e a retirada desse concreto fissurado, tá? Porque é necessário que se faça essa retirada. Depois, o fechamento dessa fissura, né, com uma argamassa de cal, no caso das alvenarias, ou então um grout ou uma nata de cimento, tá? Então, esse fechamento. Depois, a preparação aqui dos cantos ativos, né, que vão ser os cantos de virada ou cantos vivos, né, que seriam os cantos de virada dessa fibra,
Aplicação de um prime, tá? Que esse prime vai melhorar tanto a aderência quanto vai facilitar a colagem dela. Depois, as resinas, né, que vão ser aplicadas na própria fibra. Então, isso você tem que abrir a fibra inteira e depois aplicar. E depois, a colocação a colagem, né, propriamente no elemento. Né? No caso do concreto, pode ser feito uma espécie de revestimento, né, um encamisamento. No caso das lajes, se coloca essas tiras, né, como nós podemos ver aqui na foto, tá bom? Então, no caso aqui das resistências, né, a resistência aqui é a flexão. Por exemplo, olha aqui, uma fibra sem reforço. Então, uma resistência aqui mais baixa, uma camada, 3 camadas e 5 camadas. Aqui, obviamente, você precisa entender qual é o valor, né, que eu preciso de reforço e onde é que eu preciso reforçar, tá? Então, aqui, no reforço à flexão das lajes e das vigas, então, a reforça os vãos, né, das lajes e a parte superior aqui, né, a parte de transição das vigas, tá? Nessa região aqui da área de influência das lajes para essas vigas, tá? A sequência de execução, né, aqui no caso da chapa colada, né, no caso aqui, num comparativo entre a chapa colada, nós vamos ter aqui mais ou menos de 112 quilos de peso morto. O alargamento da peça, ele pode trazer até 1.130 quilos de peso morto, enquanto que com a fibra de carbono, por exemplo, nós só temos 2,7 kg de peso morto, tá? Aqui exemplos de aplicação de fibra de carbono, né, para melhoria do cisalhamento das vigas, né, das propriedades de cisalhamento das vigas. Então aqui vocês têm o passo a passo e vem a curva, né, sem reforço, com uma camada e com 2 camadas de fibra, o que aconteceu aqui, né? Basicamente, com uma camada o valor dobrou e com 2 camadas o valor aumentou em 1,5 vezes, né? Teve um ganho aí mais ou menos de 150% em relação a fibra sem reforço, tá? Aqui no caso das fibras, né, nós temos aqui, por exemplo, podemos utilizar em pilares para o confinamento, né? Então, o confinamento, em que é que ele consiste? Ele vai reduzir as deformações, né, da seção das peças de concreto à medida que o carregamento aumenta, né? Então, isso pode sim melhorar essa resistência mecânica, fazendo com que essas fissuras elas não se propaguem, tá? Então, adiciona aí 1 grau de rigidez para essa estrutura, tá? Mas, obviamente, isso depende também do tipo de colagem. No caso da proteção, né, então, esse tipo, ele é mais utilizado para vigas de pontes, né, como eu já falei aqui para vocês, e ainda é muito recorrente a prática, aos ensaios experimentais, na verdade, tá? Então, nós temos vigas, por exemplo, com fissuração precoce, então a proteção ela pode melhorar essa resistência. Se eu tenho, por exemplo, uma situação de uma viga que eu preciso reforçar aquela ponte para passagem de uma maior carga, então a maneira de fazer isso também é fazendo essa proteção. É claro que daqui vai existir todo um trabalho adicional porque de passagem dessa proteção, né, por dentro desse elemento, tá? Então aqui vocês têm, né, quando é possível, né, se passa ele por dentro, quando não é, essa estrutura é feita mesmo por fora, tá? Então esses cabos eles são posicionados externos à estrutura, é feito toda uma camada de proteção, né, em torno deles, para que eles possam suportar. Aqui vocês veem o exemplo, né, dos cabos com os desviadores. Aqui esses desviadores fazem um caminho que essas cordoalhas elas deveriam fazer no interior do concreto. E depois, né, vem aqui e se faz o revestimento desses cabos com concreto, tá bem? Então, finalmente aqui, né, nós vimos essas situações, né, em que não há uma normalização nacional
Esses projetos eles são baseados, né, em teorias, né, presentes ainda na literatura, né, muitos deles. A gente precisa sempre manter aqui as boas práticas do projeto de manutenção, né, sempre tendo cuidado no controle e sempre em vista a prevenção das manifestações patológicas, né? E, obviamente, cabe a vocês, né, como engenheiros, definir qual é o tipo de intervenção que pode ser realizado, sempre tendo cuidado, né, de compreender que a intervenção não é só o projeto, né? Ela vai ter a etapa de execução e, para isso, a gente precisa ter entendimento, né, de como é que as coisas elas vão ocorrer, tá bom? Deixa eu só baixar aqui, que eu vou mostrar aqui um projeto aqui para vocês. Pronto, pessoal, aqui, ó, por exemplo, é um projeto de recuperação, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom. Só fazer aqui o download para eu poder. Pronto. Então, esse aqui é um esquema, né, geral de um projeto, tá? Um projeto de recuperação. Aqui vocês podem ver que nós tínhamos, né, uma edificação, né, uma edificação aqui totalmente em alvenaria, em que se precisava reforçar, né, não por questão de degradação, mas se precisava reforçar, por quê? Porque aqui ia virar uma biblioteca, propriamente, né? Então, esses pilares. Então, aqui a região com as linhas, né, pretas, elas mostram a estrutura atual, né, o que aqui existe, e aqui em região em
em vermelho, né, vigas que vão ser totalmente introduzidas, e aqui em amarelo, vigas que já existem, mas que precisam ser reforçadas, tá? Então, é dessa forma que se coloca. Aqui, ó, nesses pontos, são pontos de colocação das dos apoios, né, das escoras, tá? Então também é importante que vá também no projeto, o projeto estrutural o de escora pode vir separado, tá? Essa aqui é uma versão que já vem as escoras aqui nessa planta, tem uma outra planta que não tem as escoras, tá? Só o detalhamento da armadura. Então, como vocês podem ver, né, um projeto que vem aqui falando, né, ele vem dizendo o que é o pilar reforçado 1, ele vem falando, né, que a viga existente, né, reforçada, e vai dizendo quais são esses elementos, tá? Então, de um lado e do outro também tem essas informações. Acho que aqui ainda tem, não sei porque que não plotou. Aqui tem uma área, por exemplo, uma área que vai ser reforçada, né, por conta de uma situação de corrosão, tá? Então, ela foi destacada aqui, depois ela foi especificada. Então, vamos ver aqui as questões dos pilares, né? Então, aqui ó, tem uma observação sobre os pilares, né, com capacidade de carga de 1.550 quilos, tá? Então, aqui tem o detalhamento da forma dos pilares. Tem outra, deixa eu pegar aqui uma outra prancha. Vamos aqui pegar essa das vigas, detalhamento das vigas de concreto, né, dessas vigas existentes. Então, o detalhamento, ele aqui, a escolha, né, foi por um sistema de encaminhamento, né, de concreto armado dessas vigas, tá? Então, aqui tem os detalhes, né, da viga existente, os detalhes do reforço, ancoragem aqui dos parafusos, né, nas vigas que vão ser reforçadas, porque aqui tem dois tipos de reforço, um reforço de concreto e um outro reforço, né, depois desse aumento de seção, um reforço ainda com chapa metálica. Então tem aqui, ó, a colocação das duas chapas e tem também a indicação da solda, né, por exemplo, e dos parafusos, tá bom? Chumbadores. Aqui tem um esquema ilustrativo da ancoragem, né, desses parafusos. Então, a indicação do parafuso é um STMA 325 rosqueado e um parafuso de 12,5 milímetros. Tá? Então, esses detalhes aqui vocês podem, inclusive, incluir lá no projeto. Deixa eu colocar aqui um detalhe do reforço da viga, tá? Detalhe dos reforços das vigas de aba. Então tem aqui o passo 1, né, retirar o concreto da armadura positiva, zona em que o concreto deverá ser retirado também. Passo 2, né, cortar o estribo como indicado, então esse corte indicado. Passo 3, inserir a nova armadura longitudinal e fechar com grout essa armadura. Então, nesse caso aqui, ó, teve uma melhoria aqui da região da armadura positiva, né? Então teve essa retirada, um corte e uma recolocação dessas barras de aço, tá bom? E aqui tem um detalhamento dessa viga, né? Viga caixão com reforço metálico, tá? Então o reforço metálico tem essa situação aqui, tem um cordão de solda contínuo nela, né? Tanto na parte superior quanto na parte inferior. E aqui tem mais outro detalhamento, né, da colocação dessas vigas e do posicionamento dessa solda, tá? Então nós podemos ver aqui, ó, que a viga ela vai ter, né, vai ser totalmente recoberta, né, por essa camada de reforço, e tem a especificação aqui da chapa de aço, né, de 40 por 300 e 12,5 milímetros, tá? Então deixa só eu ver aqui se eu encontro um outro projeto que eu queria também mostrar para vocês.
Esse aqui é um outro projeto, pessoal, que nós fizemos, mas esse aqui já foi um projeto de recuperação da Igreja do Céu, né, como vocês já conhecem. Aqui, né, fora esse daqui, nós nos atentamos a descrever mais os detalhes, né, porque nesse caso é um projeto mais, tem uma finalidade mais arquitetônica, né, tem um outro projeto estrutural, que é o projeto de alvenaria, né, de como é que ele deveria ser feito. Então aqui, ó, tem a questão todos os detalhes, né, de como é que deve ser feito, as cotas de cada um desses pontos, tá? Então, quanto mais informações vocês puderem colocar no projeto de reforço, melhor, tá? Então, aqui nesse caso, como se tratava de uma estrutura que seria totalmente recuperada, né, porque os danos dela foram muito altos, né, muito intensos, então não houve aqui a necessidade de fazer tantas demarcações do que já está construído, porque o que estava construído, que ficou, era, por exemplo, essas linhas aqui mais grossas, que era a questão da parede, né, mas todo o resto do detalhamento ele teve que ser refeito, tá? Inclusive com muitos cortes, vocês podem ver aqui, e muitos detalhamentos, tá bom? Deixa eu ver só se eu tenho aqui mais um outro. Pronto. Realmente só tinha aquele dali, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, tá? Acho que a gente pode ir para algumas questões, se vocês tiverem, se vocês quiserem perguntar.